Fala, boys! Esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores aqui do canal, como o Jackson, que doa para esse canal continuar de pé. Faça como o Jackson e seja um doador do canal. Fala, boys! Olha, nós estamos numa sociedade destruída, né? E numa sociedade que, olha, tá à beira da ruína. Essa é a verdade. Porém, tudo isso acontece com base em uma coisa, né? Desde os princípios dos tempos, desde que o mundo é mundo, desde que a sociedade, ela se apoia em cima de uma coluna. E qual é essa coluna? Estou aqui eu falando do tripé? Não, eu estou falando da coluna que apoia todo o sistema de sociedade. E essa coluna é o homem, é a masculinidade, é a macheza, né? Isso é a base de tudo. Eram os homens que iam para a guerra, eram os homens que construíam os impérios, eram os homens que faziam a cidade, que faziam os empregos, eram os homens que mudavam, locavam, lideravam, tomavam conta do mundo e levavam o mundo para frente. É inegável a mudança na velocidade da nossa evolução, né? Nós evoluímos muito e muito rápido quando homens de verdade assumiam as rédeas da sociedade. Hoje em dia, essa evolução diminuiu drasticamente porque nós estamos enfraquecidos. A masculinidade ela não é enfraquecida à toa. Existe um propósito para enfraquecer essa masculinidade. E qual é esse propósito? Por que alguém ia querer enfraquecer algo assim? Para poder... que segura toda a sociedade? Cara, isso é bem simples. Porque para você construir algo, você precisa primeiro destruir aquilo que está posto. E isso é a mentalidade revolucionária. A mentalidade de mudar o mundo todo, quebrando as bases, destruindo tudo que está posto. E eles atacam esse pilar da sociedade, essa coluna da sociedade que é a masculinidade, para que tudo ruia, caia e eles consigam controlar, né? Eu já falei isso uma outra vez, né? O que interessa é esse controle e é bem simples. Quando a masculinidade ela é quebrada, né? Quando o ideal masculino é deturpado, o homem se torna alguém submisso. E geralmente ele é submisso às suas próprias paixões. E quando o homem é submisso aos seus desejos, às suas paixões, ele automaticamente se torna submisso a quem gera isso. E quem é o maior gerador de desejos e paixões masculinas? A mulher, né? Mas isso daí é notório, notável, e todo mundo sabe que a nossa geração ela tem um ideal de masculinidade deturpado. Os homens se tornaram submissos às mulheres, né? Mas por quê? A quem isso interessa? Bom, homens, eles são mais difíceis de controlar, porque homens são individualistas, enquanto as mulheres elas pensam em grupos. E eu gosto muito, ela pensa em bloco, né? Eu gosto muito da definição que o Platinho dá, que ele fala sobre as mulheres, ela pensam... Na verdade, isso não é o Platinho que fala. Eu ouvi no vídeo dele e depois eu li no livro. As mulheres, elas pensam em prol da sociedade, enquanto o homem pensa em prol da sua família, em prol do individualismo, né? As mulheres, elas pensam com uma mentalidade de bloco e os homens pensam com mentalidade individual. Então, ir convencendo um homem de cada vez é muito complexo e provavelmente não vai dar certo, enquanto convencer uma mulher é bem mais simples, porque se você convence o topo do bloco, você consegue convencer o bloco todo, tá entendendo? Porque a mentalidade é uma mentalidade de bloco. E aí, essa submissão masculina à mulher é interessante. E essa submissão, ela ocorre quando esse pilar está quebrado. E nós vamos falar mais disso lá pra frente, não se preocupe, isso daqui foi só um resumão pra gente poder entrar nesse assunto. Então, eu queria destacar aqui para vocês 3 coisas da masculinidade que se perderam na nossa sociedade atual, né? A primeira dessas coisas foi a força. A força é uma característica masculina, é uma virtude masculina. O que é, Sana?
A força é a capacidade de resistir a alguma coisa. A força é a capacidade de impor alguma coisa a alguém, né? O poderio dos homens, ele é refreado. Os homens hoje, eles têm pouco ou nenhum desejo de força, ou, para usar uma palavra mais comum, uma palavra mais simplista, uma palavra mais fácil de vocês entenderem, a voz ativa, né? Nas décadas anteriores, era uma característica comum que os homens tivessem voz ativa na sociedade e na vida. Era inaceitável um homem que não tivesse voz ativa. Como que isso não poderia acontecer? Um homem que não tivesse força, né, para resistir às investidas exteriores e impor a sua vontade sobre ela. Então, os homens eles eram treinados para serem fortes, para resistirem, para imporem, para criarem uma casca ao seu redor e conseguirem bater de frente com as coisas necessárias para simplesmente gerar na sociedade, gerar na sociedade em si uma mudança. Então os homens eram treinados para ser fortes. Cada homem era o rei do seu lar. Tá entendendo? Cada homem era líder de si mesmo. E hoje, essa virtude se perdeu. Nós somos convencidos a sermos fracos, a não resistirmos. E isso vai de todos os pontos, né? Se você parar para pensar, por que o desarmamento existe? O desarmamento é simplesmente um discurso de, cara, não reaja, tá entendendo? Não utilize de força para resistir a alguma coisa. Confie que outras pessoas vão lutar por você, né? E não use de força, basicamente. Mas isso não engloba só isso. Isso engloba, cara, a disponibilidade para trabalho, a forma que uma pessoa ela alcança objetivos, né? A forma que você é motivado a ir atrás de alguma coisa, a buscar alguma coisa nesse mundo. E a força, infelizmente, é uma das coisas que foi jogada no lixo hoje em dia. Não existem homens fortes. E logo seguindo esse ponto, né, a segunda coisa que se perdeu foi a liderança masculina. Cara, homens, eles têm a função histórica de liderar, né? E liderar em que sentido? Liderar tudo. Primeiro de liderar a si mesmo. Um homem que não luta contra os seus vícios, cara, ele é um escravo, tá entendendo? Ele não é senhor de si, ele é escravo. E hoje nós somos confrontados com, cara, deixa rolar. Segue seu coração, faz aquilo que você tá sentindo vontade. Então, pornografia que você quer ver? Veja, tá entendendo? Comer demais, não praticar atividade física, não estudar. Faça isso, viver na libertinagem, faça isso. Então você liga teu rádio e lá tá o funk dizendo para você dar lugar aos seus impulsos hedonistas. Você liga a sua televisão e tá lá alguém vivendo uma vida maravilhosa, dando impulso a todos os seus desejos. E a mensagem é, cara, abandona a sua liderança e se entregue aos desejos. Mas quando você se entrega, você se torna escravo, né? Homens não são mais líderes de si mesmo. E a sociedade em geral, né? Qual a liderança dos homens na sociedade? Antigamente os caras pensavam, cara, eu preciso ir pro exército, eu preciso me tornar sargento, eu preciso me tornar praça, eu preciso me tornar oficial, né? Eu preciso me tornar delegado, eu preciso me tornar juiz, eu preciso me tornar promotor, eu preciso me tornar deputado, eu preciso assumir a responsabilidade das coisas que estão ruins ao meu redor e transformar o mundo, né, num lugar melhor, contribuindo para o meu país melhorar. E hoje, essa ideia é apagada, né? Aos nossos meninos é ensinado para que eles tenham esperança de que, por um voto mágico, eles vão eleger aí o Messias, né? Que vai salvar tudo, que vai mudar tudo. Então, a ideia é abra mão da sua liderança na sociedade e acredite que tudo vai melhorar. Quando a ideia real era que os homens assumissem as lideranças, os postos de controle e fizessem o seu serviço bem o suficiente para que o mundo se tornasse um lugar melhor. E para completar a terceira coisa que a masculinidade ela tem sido atacada e perdida
é a resiliência, né? A resiliência é a capacidade de aguentar as adversidades da vida e continuar de pé. Isso é uma coisa que se é perdida. Hoje, tudo é motivo para chorar, tudo é motivo para desistir, tudo é motivo para deixar para lá, quando na realidade o mundo era muito mais difícil. O seu avô, provavelmente, para poder trabalhar, ele devia atravessar a pé uns 10 quilômetros por dia. Isso para poder trabalhar na roça o dia todo, tá entendendo? O seu pai, provavelmente, para poder ir para a escola, ele tinha que fazer atividades braçais pesadas no campo, rápido e bem feito, para ele conseguir chegar a tempo de ir para uma escola e atravessar a cidade andando para poder estudar. Eles tinham capacidade de resistir às adversidades. E hoje em dia, se você pega um cara e fala para esse cara, estuda para você ser alguém na vida, ele faz vídeo pro YouTube chorando, como que o mundo é difícil porque eu tenho que estudar para poder ser alguém. Tá entendendo? Se perdeu a capacidade de ter resiliência. E é por isso que nós somos a geração mais depressiva de todas, né? Nós choramos por causa de tudo. É porque realmente não tem como a gente resistir à depressão, porque qualquer mínimo tapinha na bunda que a vida dá pra gente é motivo de, cara, desistir de tudo, jogar tudo pro alto e sair por aí chorando. Enquanto há uma resiliência dos homens, né? A capacidade de, por mais que as adversidades viessem, eles permanecessem de pé. Quando eu vejo aí as histórias de Leônidas, e vocês precisam entender que aquilo dali é um fato histórico misturado com mitologia, né? Mas o que importa é a mensagem passada por ali. Quando Leônidas ele é cercado pelos inimigos e ele permanece de pé, ele retira, né, o seu capacete, joga de lado o seu escudo para poder acertar num golpe fatal, é a demonstração dessa resiliência. De, por mais que nós estejamos cercados, por mais que tudo esteja ao nosso redor, por mais que o próximo golpe que eu vou dar vai ser o golpe que eu vou vencer o meu adversário dando a própria vida para conseguir fazer isso, eu vou resistir, mesmo com todas as adversidades. E vou deixar o meu escudo, vou deixar meu capacete, não importa quão difícil seja acertar aquele cara, eu vou tentar, eu vou permanecer para frente, eu vou resistir. Esses são 3 conceitos de masculinidade perdidas para poder fragilizar o homem e controlar a sociedade. Além disso, cara, coisas que fazem falta na sua vida e que tornam o seu mundo um lugar, infelizmente, pior para se viver.